Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Arduino para principiantes, em comemoração à Semana do Arduino, mais um aniversário do Arduino que a gente comemora e para comemorar assim em bom estilo, a gente está trazendo para vocês toda a semana com mini aulas para que você possa aprender a dar os seus primeiros passos com o Arduino. Hoje nós vamos falar da eletrônica básica envolvida no Arduino, para que você saiba o que ligar, como ligar, que fonte você coloca no Arduino, se pode colocar uma fonte junto com um cabo USB. Olha, são detalhes para que você faça o seu projeto dar certo, para que você não queime componentes ou o próprio Arduino. Muito importante, hein? E principalmente para que você entenda esses conceitozinhos aí de uma forma bem simples. O Brincando com Ideias não traz aqui coisas complexas. Às vezes a gente até traz alguma coisa complexa, mas a gente busca traduzir isso para um linguajar simples. Esse é o Brincando com Ideias. Te convido então a seguir. Nós começamos essa série ontem, inclusive ao vivo, em parceria com o Full Café lá da Suécia, lá de Estocolmo. Convido você a assistir essa live. Ela vai ficar gravada junto com esse vídeo e os demais que a gente ainda vai trazer essa semana, para que você possa fazer o curso completo, esse curso de Arduino Primeiros Passos. Então, olha só, vale a pena você assistir a live de ontem, porque lá a gente fala sobre alguns conceitos básicos e fizemos já algumas instalações, já fizemos uns primeiros passos com o Arduino e hoje nós vamos dar sequência. Legal? Para que você não se perca, beleza? Preparado então para realmente aprender o Arduino e entender do que ele é capaz? Então vem comigo! E antes que a gente comece, é importante explicar para vocês que nós estamos fazendo durante essa semana um projeto. É isso mesmo, não só você vai aprender Arduino, aprender o básico da eletrônica, da programação, como também você vai fazer esse projeto de controle automático de irrigação. Isso a gente está, cada aula a gente está trazendo um passo desse projeto para que você possa aprender e colocar esse aprendizado de forma prática. Olha que legal, hein? Não conheço outro curso assim tão prático e inclusive gratuito, com parceria ao Full Café lá da Suécia, lá de Estocolmo. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos falar da eletrônica básica, ok? Amanhã a gente vai falar da programação básica, mas quem assistiu a live de ontem já fez um primeiro programa com Arduino, não é não? Olha só, hein? E hoje a gente vai agora entender como nós estamos fazendo essas conexões. Primeira coisa, vamos entender sobre circuito. O que é um circuito elétrico e onde está esse circuito aqui com o Arduino? Se você é novo aqui no canal, eu sou Flávio Guimarães, muito prazer e é uma satisfação ter você com a gente aqui no Brincando com Ideias. Eu criei o canal para compartilhar tanto a minha experiência, eu sou formado em Ciências da Computação, toda a minha carreira trabalhei em empresas que desenvolvem tecnologia, e a minha paixão é esse mundo maker em que a gente cria, que a gente faz, junto com Arduino, programação, eletrônica. Então, no Brincando com Ideias, você vai encontrar todo esse conteúdo. Convido você a seguir a gente se você é apaixonado por tudo isso. E olha só, para quem fica perdido, né? Às vezes o pessoal acha, nossa, mas isso é muita coisa para mim, eu não entendo nem ainda o básico do básico. Então, eu recomendo você seguir essa semana aqui para você dar os primeiros passos, né? Seguir todos os vídeos e também depois disso você ainda pode fazer o nosso curso de Arduino. Tem aqui na descrição, tem um link, são inclusive 3 níveis. Principiantes, tem o 2.0 que é o intermediário e tem o avançado. E tem também um chat para você tirar as dúvidas com a nossa equipe ao vivo lá e entender melhor como que são esses cursos. Não fique aí quebrando a cabeça, tá bom? A gente consegue te apoiar realmente para você dominar toda essa tecnologia e realmente colocar os seus projetos em prática. Vamos lá então, como eu estava falando, circuito. O que é esse circuito? Olha só, vamos pegar aqui uma lanterna, que na lanterna nós temos um exemplo de um circuito bem simples. Então, se você pegar uma lanterna e desmontar a lanterna, não garanto que você consiga montar a lanterna de novo. Eu já desmontei coisas e não consegui montar de novo. Enfim, se você for fazer isso,
tome cuidado para que, né, você possa estragar às vezes a lanterna. E se você pegar aí uma lanterna velhinha, de repente vale a pena desmontar ela. O que a gente vai ter lá dentro da lanterna? Olha só, vamos ter basicamente 3 partes, ok? Vamos ter uma pilha, vamos ter uma lâmpada, que hoje em dia as lanternas costumam ter essa lâmpada de LED, mas independente de ser de LED ou não, é uma lâmpada, vamos chamar de lâmpada, é o que acende a luz, né, o que emite luz. E temos também uma chave, um liga-desliga. Então, se a gente clica nesse liga-desliga, o que a gente vai ter é exatamente a lanterna ligando. E é aqui que a gente forma um circuito elétrico, ou mais especificamente um circuito eletrônico. Porque a gente está aprendendo, tanto faz elétrico, eletrônico, tudo a mesma coisa, tá? Tudo trabalha com os elétrons, que a gente já vai entender. Para a gente entender como que esse circuito é, ou como que ele funciona, simplesmente a gente imagina, tem a pilha, ali tem energia, então ligo a energia e essa energia é transformada em luz. Mas vamos entender um pouquinho melhor, olha só que legal o que acontece lá dentro. Primeiro que essa pilha a gente vai chamar de fonte, tá bom? Ou seja, num circuito elétrico nós temos uma parte, ou seja, temos em algum lugar uma fonte que é o que vai justamente gerar energia para que o circuito funcione. Segundo, nós vamos chamar essa lâmpada de carga. Tá? Então, um circuito, ele, além dessa fonte que gera energia, nós precisamos de algo que vai transformar essa energia em algum benefício. Porque se não houvesse benefício, nós teríamos algo desnecessário. Por exemplo, um raio, né, que acontece quando tem lá um temporal. Aquilo ali é uma energia, né, teve uma fonte, que mais para frente a gente vai entender, mas aquele raio serviu para alguma coisa? De repente para avisar que está vindo um temporal, mas às vezes ele não serve para muita coisa, às vezes ele até atrapalha e muito. Mas olha só, no caso da eletrônica, nós vamos utilizar essa energia para produzir algo de bom. Então, nesse caso da lanterna, estamos produzindo luz. Estou lá no escuro, ligo a lanterna, resolvi um problema, não? E a gente pode transformar a energia elétrica em várias coisas boas, como, por exemplo, transformar ela em calor. Quando você toma um banho, né, num chuveiro elétrico, tenha certeza que aquela água quentinha é um benefício da eletricidade, porque nós temos a fonte que vem lá da tomada, da rua, e da hidroelétrica e tal, de alguma usina que gera energia. Aquela energia vai até o chuveiro e essa energia passando pelo chuveiro vai transformar a energia... Não, o chuveiro transforma a energia em calor. Então, reparem que o chuveiro elétrico é a carga desse circuito, né? Outros benefícios, como, puxa, eu estou com muito calor, então eu ligo ali um ventilador. O ventilador nada mais é do que um motor com hélices que fica girando para produzir vento. Esse motor, né, o movimento desse motor, também é um fruto da energia. Então, esse motor, a gente pode dizer que ele é uma carga também. É um motor elétrico do liquidificador, né? É uma carga que produz movimento. Uma escada rolante, não, mas a escada rolante funciona com base na energia. Temos motores lá dentro que fazem com que a escada rolante gire, e esse motor, ele é um motor elétrico, de novo, é uma carga. Então temos a energia produzindo um benefício, que no caso é o movimento. Tá? Então calor, luz, movimento, são alguns exemplos de benefícios que a gente pode ter com a energia. Um computador, uma calculadora, um celular, são outros exemplos também de benefícios que a gente pode ter com a energia, utilizando o processamento de informação, de dados, cálculos, né? E isso é uma parte da eletrônica que chamamos de eletrônica digital. Mas isso a gente vai entender mais para frente. Inclusive o Arduino, ele está dentro desse mundo da eletrônica digital. Mas já chegamos lá. Vamos aqui para o básico entender que nós temos então a fonte e temos a carga.
E esse liga-desliga nós podemos chamar de chave. É o que vai ligar ou desligar todo o circuito. Então, quando a chave ela não permite contato entre um ponto e o outro, nós temos o circuito interrompido. A gente chama de circuito aberto. Isso significa que o circuito não está funcionando. Ou seja, ele está preparado para funcionar, mas como não tem um contato entre aqui a pilha, né, a fonte, passando por todas as cargas e chegando de novo na fonte, por isso um circuito, né? Repare que o circuito, a energia ela sai aqui da fonte, né? No caso aqui a pilha, passa pelos fios. Então veja que para ter o circuito nós precisamos ter materiais que conduzam a eletricidade. E por isso os fios, né? Temos que ter o fio, então a energia passa pelos fios, passa pelas cargas, pelos outros fios. No caso aqui da chave, quando ela está ligada, né, quando tem contato lá dentro da chave, do liga-desliga, tem contato, então a energia passa pela chave e chega de volta na pilha. Então a energia passando é o que produz o efeito de ligar a lâmpada, ou de aquecer, ou de produzir um movimento. Quando a gente desliga, essa chave ela abre contato, ou seja, ela interrompe o contato elétrico, passa a ter uma isolação, um isolante, passa a ter ali um isolante entre um fio e outro aqui. Então, não tendo um caminho completo, tá, de ida e volta para a fonte, o circuito ele não funciona, ele está desligado. Bom, vamos entender agora, então, o seguinte. A gente já entendeu que essa energia, certo? Ela sai aqui da fonte, passando pela carga e produzindo seus benefícios, tendo, né, a chave ligada e tudo funciona dessa forma. Essa energia nada mais são do que os elétrons que acabam passando pelo circuito. Tá? Os elétrons, né, são propriedades dos átomos, de todos os componentes químicos que nós temos no circuito, os metais e a bateria, enfim, a pilha, ou a fonte que for. Então, esses elétrons eles acabam passando pelos materiais condutivos, que normalmente são metais. Existem alguns outros, mas a gente não precisa entrar nesse tipo de detalhe. Outros materiais que não permitem os elétrons passar são chamados de materiais isolantes, como borracha, como, por exemplo, madeira, né, plástico. Por isso que, inclusive, o fio, dentro do fio, ele possui um material metálico, que é por ali que a energia é conduzida, e ele tem uma capa, né? Ele é encapado por um material plástico ou por uma borracha, que é um isolante. Por isso, um fio, quando encosta no outro, com a capa dele, não vai produzir ali uma passagem indevida de energia, de elétrons. Então, reparem que, aqui é muito importante reparar o seguinte, pessoal. A eletricidade não foi inventada pelo homem, e sim o controle da eletricidade é que o homem criou. Por isso que o homem criou o fio encapado para que a eletricidade passe de um ponto para outro, especificamente, não vá para qualquer lugar. O homem criou a chave para poder ligar ou desligar. O homem criou as diferentes cargas para transformar a energia em benefícios, né? E o homem criou, inclusive, também as baterias, as fontes, para poder gerar essa energia. Okay? Que senão a energia ela não vai acontecer sozinha. A gente precisa de algo que gere essa energia. Então, basicamente, olha só. Vamos entender aqui que essa energia, certo? Para ela acontecer, só voltando aqui um ponto importante, tá? Esses elétrons aqui passando, que a gente já entendeu, nós vamos chamar de corrente elétrica, tá bom? Então a corrente elétrica é justamente os elétrons que estão passando por um circuito. Então, quanto mais corrente elétrica eu tenho, mais elétrons estão passando num determinado tempo.
tá bom? Então, corrente a gente tem a ver com um tempo. Então, num tempo, se eu tenho poucos elétrons passando, eu tenho pouca corrente. Se eu tenho muitos elétrons passando naquele mesmo tempo, eu tenho muita corrente, ok? Isso é uma das coisas que a gente precisa começar a entender o que acontece ali dentro da eletrônica. Corrente é uma delas. Outra coisa é a tensão. Veja só, a gente entendeu que os elétrons eles ficam passeando ali, né? Eles ficam circulando no circuito, mas eles não vão fazer isso de forma automática, natural. O que vai acontecer? Nós precisamos de uma fonte, porque essa fonte ela vai gerar uma força para que os elétrons se movam. O que seriam essas forças? Reparem o seguinte, nós temos numa pilha dois polos que a gente chama, dois lados. Tem lá o positivo e o negativo de uma pilha, não tem? Se a gente liga só um dos lados, nada vai funcionar. A gente tem que ligar os dois lados, né? Por que isso? Porque, olha só, um dos lados, ou um polo, ele está preparado de forma em que nós temos lá dentro material com muito elétron, está sobrando elétron para aquele material que está lá dentro. Então, foi criado ali através de materiais químicos, materiais que possuem muito elétron. Os elétrons ali estão sobrando. E no outro lado da pilha, da bateria, nós temos o inverso. Nós temos elétrons faltando, ou seja, foram feitos processos químicos que retiraram os elétrons dali e existe um isolante entre um polo e o outro. Então, a bateria, ela basicamente são duas partes em que uma tem muito elétron, a outra tem pouco elétron e um isolante ali dentro, que se a gente deixa a pilha desligada, ela simplesmente não tem contato entre um polo e outro. A partir do momento que a gente coloca um material condutor, que vai conduzir, que a gente passa por cargas e tudo mais, que a gente forma um circuito elétrico, nós passamos a ter então um lado que está sobrando elétron, começa a mandar elétron para o outro lado que está faltando. E esse fenômeno é um fenômeno natural, ou seja, é o fenômeno do equilíbrio dos elétrons. A natureza vai fazer com que, se o material está com muito elétron e o outro pouco, quando tiver um contato condutor, esses dois lados vão procurar o equilíbrio. Então, os dois lados vão procurar ficar com a mesma quantidade de elétrons. Se um lado tinha exatamente a mesma quantidade de elétrons sobrando do que o do outro lado faltando, era a mesma quantidade, um sobrando e outro faltando, então o resultado, depois que a gente coloca os dois lados em contato, é que os dois lados vão estar estabilizados, vão estar em equilíbrio e está tudo certo, ok? Então, a busca do equilíbrio é algo natural. Bom, então por isso que nós temos a bateria e nós vamos chamar de tensão essa força, tá vendo aqui essa mãozinha para significar essa força que existe na fonte para que o circuito, para que os elétrons circulem pelo circuito. É uma força. Então, quanto mais força, mais a gente vai ter a energia circulando pelo circuito. Quanto menos força ou zero força, é aquela pilha que já acabou, que ela não, a pilha gasta, que não vai ligar nada, ou seja, um lado da pilha já está equilibrado com o outro lado e ela não funciona mais. Ok? Então, quando a gente tem uma pilha recarregável, nós temos o quê? O carregador está desequilibrando de novo esses dois lados da pilha. A bateria do celular é a mesma coisa, né? A gente está usando o celular durante o dia, estamos circulando os elétrons no celular, no circuito do celular, e em algum momento vai acabar a bateria do celular porque os dois lados da bateria já estão equilibrados. Então a gente liga numa fonte, num carregador, o carregador vai produzir de novo um desequilíbrio para que a gente tenha a bateria funcionando novamente. Beleza?
Então, até agora a gente entendeu que temos a corrente elétrica dos elétrons passando e temos a tensão, né, que é a força que vai gerar essa corrente elétrica no circuito. E por último, olha só, nós temos também um outro elemento de um circuito elétrico que é a resistência. E a resistência é importante, ou seja, é o que vai resistir à passagem dos elétrons pelo circuito, de um lado da fonte para o outro lado da fonte. Se não houvesse resistência, nós teríamos um curto-circuito. O raio, por exemplo, é uma energia que passa lá de uma nuvem para outra, ou da nuvem para a Terra, sem resistência. Uma energia com muita corrente, muitos elétrons estão passando de um lado para o outro, buscando equilíbrio, mas sem resistência. Por isso acontece um raio, aquele clarão enorme, um estouro, né? Então, quando a gente coloca, inclusive, uma pilha em contato com um lado da pilha, em contato com o outro lado, sem resistência, ligando um fio direto no outro, o que vai acontecer? A pilha ela vai esquentar, algumas podem explodir, então não façam isso. Por exemplo, bateria do celular, se a gente ligar, como ela tem muita energia armazenada, ligar um lado no outro, produzir um curto-circuito numa bateria de celular, ela pode estourar, ela pode pegar fogo, ela pode causar inclusive algum acidente. Então vejam, para que isso não aconteça, nós temos resistência de passagem de corrente no circuito. E essa resistência normalmente é produzida pelas cargas, tá bom? Normalmente, nem sempre, mas normalmente são as cargas que produzem essa resistência. Então, talvez você já tenha ouvido falar na resistência do chuveiro elétrico. Queimou a resistência. Enfim, né? O que é essa resistência do chuveiro elétrico? A resistência é justamente a carga que vai transformar a energia elétrica em calor, o calor vai esquentar a água e a gente toma o banho lá gostoso. Veja, essa resistência, ela não só transforma, né, a energia em calor, como também ela produz uma resistência na passagem da corrente elétrica, para que não tenha um curto-circuito, para que o chuveiro não exploda. Assim como se a gente colocar um fio ligando os dois lados da tomada em contato, né, com os dois lados da tomada, a gente vai ter um estouro, tudo vai desligar, porque a gente tem proteções na rede elétrica para que quando exista esse curto-circuito tudo desligue. Então, veja, não queremos isso, a gente quer um circuito com resistência para que ele funcione adequadamente, ok? Então é necessária a resistência para que tudo funcione. Muito bem, vamos agora para uma pequena revisão rápida. Olha só o que você já aprendeu. Você aprendeu que para que essa pequena lanterna funcione, essa simples lanterna funcione, nós temos ali um circuito elétrico simples, circuito eletrônico também, como você preferir, e nós temos a fonte, né, que é o que vai produzir a energia para o circuito, ela que vai nos dar o quê? A corrente, certo? Então temos a corrente lá, que são elétrons passando, temos a tensão, que é a força da fonte aqui, para que essa corrente aconteça, e temos a resistência para que essa corrente aconteça numa intensidade para que o circuito funcione. Então, quando a resistência não está correta, o circuito ou ele estoura, ou ele vai esquentar, os materiais isolantes começam a derreter, tá? E aí começa a causar mais curtos circuitos, menos resistência ainda, ok? Então, a resistência ela tem que estar adequada para que tudo funcione e não queime, beleza? Muito bem, então olha só, a corrente que nós já aprendemos, o que é? Nós vamos medir quanto de corrente nós temos nessa unidade aqui, ó, ampere, ou amperes, né, se for no plural. Repare que
peso de alguma coisa a gente não mede em quilos, quilogramas? Pois é. Quantos quilos eu estou pesando? Eu vou lá, me peso, posso ficar triste, posso ficar feliz, e o que eu li ali na balança são quilogramas. Tá? Deu lá 80, 100, né? Então, eu li algo em quilogramas. Se eu quero saber quanto de água eu estou tomando, eu não vou medir em mililitros. Ou quanto de refrigerante eu compro para a festa, quanto de cerveja eu compro, eu não vou medir em litros. Pois é, o quanto de corrente nós temos, nós vamos medir em amperes. Por isso você já deve ter ouvido falar que, olha, eu tenho aqui um carregador do meu celular, ele é de 2 amperes. Mais ou menos, ele é bom, mas não é tão forte. Eu tenho outro carregador de 4 amperes. Isso significa que aquele equipamento trabalha com mais corrente do que um equipamento com 1 ampere, do que com 500 miliamperes. Reparem que o miliampere ele é a mesma unidade ampere, só que numa escala menor. Numa escala menor. Assim como litro, mililitro, gramas, miligramas, quilogramas, miligramas. Então, nós temos diferentes escalas e, no caso, ampere, miliampere é a mesma coisa. 500 miliamperes é a metade de 1 ampere, beleza? Entendemos, então, que quantos elétrons estão passando, a gente mede em ampere. E quanta tensão nós temos, quanta força nós temos, a gente mede em volts. Uma pilha não tem aqui, olha, 1,5 volts. E aí eu pego 4 pilhas, coloco junto, né, fazendo ali uma pilha atrás da outra, no circuito ali do porta-pilha, e acabo tendo 6 volts. Pego uma bateria de um carro, de uma moto, nós temos 12 volts. Lá na tomada, nós temos 110, 220 volts. Então, essa é a medida da força. É o que vai gerar essa corrente no circuito. E por último, a resistência também. Quanto mais resistência ou menos resistência, nós vamos medir em ohms. Tá bom? A gente fala ohms e se escreve dessa forma aqui com o H. Muito bem, então, se eu tenho muita resistência, pouca corrente vai passar, nós temos muitos ohms. Se eu tenho pouca resistência, nós temos poucos ohms. Beleza? Isso a gente já vai ver daqui a pouco, quando a gente mexer aqui com circuitos a respeito disso. Só que agora vamos trazer isso para o mundo do Arduino. Tudo isso que a gente aprendeu até agora, vamos entender no Arduino. Vamos primeiro considerar que o Arduino em si é uma carga, tá bom? Ele vai consumir energia e ele precisa de uma fonte, de uma pilha, de uma fonte que a gente possa ligar na tomada, de um adaptador, né? E veja só, nós temos aqui duas formas de ligar o Arduino. Aqui nesse momento, no projeto que nós estamos fazendo aqui de irrigação automática, nós temos o Arduino alimentado por uma porta USB. Então, a energia do meu computador, ela está vindo, né, do computador para o Arduino pelo cabo USB. A gente pode considerar que nesse exemplo nós temos o computador como a fonte, é ele que produz energia, claro, a partir da bateria dele, do carregador dele ligado na tomada, né? A fonte primária aqui é o que vem lá da tomada, lá da usina hidrelétrica. Mas nós temos, para o Arduino, ele é uma fonte, né? O computador é uma fonte através aqui do cabo USB. Então ele manda energia pelo cabo USB e olha só, nós temos essa energia chegando em 5 volts. Né? A gente não falou que nós temos a bateria, que ela tem uma força, e essa força é medida em tensão, em volts. Então aqui 5 volts. Uma outra alternativa para ligar o Arduino seria utilizar uma fonte. Então olha só, eu posso pegar aqui esse cabinho, né? Eu vou ligar esse cabinho numa fonte. Tenho aqui a gente chama de fonte de bancada, né? Essa fonte de bancada, ela é uma fonte que gera energia, tá? Então a gente liga ela na tomada,
e ela vai nos gerar energia. E aqui eu tenho, olha, estou ligando aqui a fonte, tenho então nesse cabinho 12 volts, certo? Que eu regulei aqui na fonte. Então veja, esse nosso Arduino aqui, em vez de ligar ele pelo cabo USB, eu posso ligar ele por esse outro conector e ele vai ligar da mesma forma. Tá vendo? Ele vai funcionar também porque ele está ligado aqui com a fonte. E eu posso, se eu quiser, ligar os dois juntos, ok? O Arduino está preparado para isso. Eu liguei tanto um quanto o outro, não tenho o risco de queimar, fique tranquilo, que aqui a gente está ligando ao mesmo tempo, tanto o cabo USB quanto a fonte. A fonte, ela precisa ser de 7 até 12 volts, ok? E a corrente, ou seja, os amperes, isso a gente já vai entender daqui a pouquinho. Não se preocupe, ou seja, tem que ter um mínimo de corrente para alimentar o que o circuito precisa. Mas a tensão sim tem que estar correta. Se a gente colocar menos tensão, não vai funcionar direito, às vezes nem liga. Se a gente colocar mais, pode queimar, tá bom? Então, tensão errada pode queimar o nosso circuito, beleza? Agora, 5 volts no cabo USB, que já é automático, isso todo computador vai entregar na porta USB 5 volts, e aqui a fonte a gente tem que ver que seja uma fonte no mínimo 7 volts, no máximo 12 volts. Pode ser de 9, pode ser de 10, pode ser de 11.5, pode ser de quanto você quiser, desde que esteja entre 7 e 12, tá bom? Pouquinha variação, pessoal, não vai fazer problema, tá? Ah, eu tenho aqui uma bateria do carro que eu medi, deu 12.5, deu 13. Pode ligar que também vai funcionar, porque essa limitação, ela já tem ali uma margem de segurança. A gente não pode colocar coisa muito fora disso. Ah, eu liguei 15, queimou. Já está muito fora, tá bom? Então, cuidado. Eu prefiro controlar a fonte que eu ligo para que tenha de 7 até 12, assim eu não tenho dor de cabeça. Beleza? E outra coisa importante aqui que nós temos é, como o Arduino é uma carga, quando a gente liga ele, para que ele funcione, o chip dele, os LEDs, isso é uma carga, ele está consumindo energia. Ele está consumindo no processamento, nas luzes ligadas, nos LEDs ligados. Então, essa carga, ela, dependendo do que está ligado, né, os LEDs, o que ele está processando, a gente vai ter aqui de 100 a 200 ohms de resistência nessa carga, ok? E com isso nós temos uma corrente, tá vendo aqui, olha, corrente de 50 a 100 miliamperes, que é o que está passando de corrente pelo Arduino como carga. Tá bom? Se a gente começa a ligar outras coisas no Arduino, obviamente a gente vai consumir mais corrente e essa resistência que ela pode diminuir se for o caso. Tá? Diminuir ou aumentar, tanto faz, vai depender do que a gente for ligar no Arduino, tá bom? Então, para você saber que o Arduino ele vai ser considerado ali, comparado com a lanterna, ele é como se fosse a lâmpada da lanterna. Tá bom? Então temos a fonte e ele vai consumir energia. Bom, agora, pessoal, vamos entender que o Arduino ele pode ser considerado uma fonte para um circuito que eu ligue no Arduino. Isso mesmo, olha só, eu estou ligando aqui um LEDzinho, certo? E o LEDzinho está ligado no Arduino para que a gente tenha aí algo funcionando a partir do Arduino. Então veja, a gente pode considerar aqui que esse circuito, tá, está sendo alimentado pelo Arduino. Vejam que nós temos aqui 5V, né, e GND. 5V é o positivo, comparado lá com o positivo da pilha, e o GND é o negativo, igual ao negativo da pilha. Então aqui nós temos como se fosse uma pilha de 5 volts. Se a gente ligar aqui ao lado, olha, 3.3 volts, temos uma outra fonte bem fraquinha, tá? Em termos de corrente, ela entrega pouca corrente. Se o circuito precisar de mais corrente, a fonte não vai entregar, ela vai simplesmente não vai funcionar direito. Tá? Então, é uma outra fonte, mas sim de 3.3 volts. Por quê? Porque alguns módulos que a gente liga no Arduino trabalham com 3.3, mas é exceção, tá bom? A maioria dos módulos trabalham com 5 volts.
Então, olha só, aqui no nosso projeto de regador, nós temos esse módulo sensor de umidade do solo, que ele trabalha com 5 volts. Então, ele está ligado aqui nas portas 5V e GND. Então, veja, esse sensor ele está ligado, né, com os 5 volts aqui. Do mesmo jeito que esse relé é o que liga a nossa bomba, tá? Liga e desliga, igual a nosso interruptor ali da lâmpada, que a gente tem na parede, que a gente liga ou desliga a lâmpada, esse relé aqui ele tem essa mesma função. Então, ele está também alimentado aqui por 5 volts e GND. Então, a gente tem um circuitinho para o relé, um outro circuitinho para o sensor e o Arduino, por sua vez, também é um circuito. Então, os dois estão ligados, né, os dois módulos estão ligados no Arduino, usando o Arduino como fonte. Beleza? E olha só, aqui a gente já pode começar a fazer aí um exercício, né, uma atividade. Vamos lá, vamos fazer uma atividade. Reparem que nós temos o Arduino ligando esse LED, certo? Um detalhe importante é o seguinte. Nós vamos fazer essas ligações, aqui a gente está vendo como se tudo tivesse ligado no fio, conectado direto no Arduino. Mas existe uma plaquinha, certo? Que vocês provavelmente têm aí, que a plaquinha é a protoboard. E essa protoboard, ela vai nos ajudar a fazer esses contatos. Tá vendo? A gente liga fio direto nessa protoboard e os fios eles vão ter contatos internos para fazer ligar aquele nosso LED. Então, nós temos de novo o Arduino como uma fonte, 5 volts aqui para fazer a ligação desse LED. O que nós vamos fazer então é o seguinte, vamos entender como que essa plaquinha funciona para que você consiga ligar o circuito e fazer aí um primeiro circuito feito por você, beleza? Então, olha só, vamos fazer aqui o seguinte. Se a gente pudesse abrir essa protoboard, nós veríamos lá dentro esses contatos metálicos. Reparem que aqui nós temos de um lado, do outro, aqui nas fileiras, temos contatos metálicos. Nós não entendemos que o circuito ele precisa de um condutor. Então, veja, a placa é feita de plástico. O plástico não é condutor, é isolante. A energia passa apenas pelos contatos metálicos aqui. Então vamos entender melhor essa placa, como que ela é feita. Tá? Então a protoboard ela tem um padrãozinho, se você for reparar. Claro que nós temos protoboards maiores. Essa protoboard especificamente que a gente está vendo é uma protoboard de 400 furos. Nunca contei, não sei exatamente se tem isso. Vai aí uma ideia, né? Uma sugestão para você também contar aí os furos, mas vejam só, né? A gente tem algumas maiores de 830 furos, algumas menores com menos que 400 furos, mas aqui o importante é entender o seguinte, reparem que essa de 400 furos, ela é identificada, aqui olha, cada linha tem um número, tá vendo? Vai da linha 1 até a linha 30, e cada coluna uma letra, né? Vai da A até a J. Depois temos aqui essas fileiras que estão na vertical, aqui identificadas com o mais vermelho, o menos azul. Algumas protoboards, em vez do azul, você encontra em preto, tá? Dá na mesma. Até porque o que importa é o contato aqui por dentro e não exatamente o que está escrito, né, na parte externa. Então, reparem o seguinte, cada uma dessas linhas está isolada, né? Elas estão isoladas entre si. Olha só, a linha 1, se a gente for ver por dentro, existe contato entre as colunas. Tá vendo? A, B, C, tudo tem contato aqui. Mas a linha 1 não tem contato com a linha 2. Então, se eu ligo um fio aqui num pino que está na linha 1, entre as colunas eu posso ligar um outro fio e terá contato entre eles. Posso ligar um terminal de um componente, né, a perna do LED, o do resistor, e aí vai ter contato entre eles que estejam ligados aqui nos pinos entre a coluna A,
até a coluna E. E reparem que da E para F não existe contato, porque olha só, todos os lugares aqui que tem essa seta vermelha, nós temos um plástico ali isolando o contato, né? Um isolante. Então, é dessa forma que trabalha a protoboard, ok? E na parte do meio, né, nós temos essas fileiras. Nas laterais, nós temos na vertical essas fileiras também, enfim, essas linhas, né? Essas colunas, na verdade, que elas possuem contato de cima até embaixo. Tá vendo? Existe, mesmo essa parte aqui ainda é uma parte metálica que está mais amassadinha, né, mas ela possui contato. Então, de cima até embaixo, existe contato em todos os furos. Só não existe contato entre os furos do lado azul com o lado vermelho. Assim, do outro lado a mesma coisa, né? Entre eles não existe contato. Mesmo um lado vermelho não tem contato com o outro lado vermelho. Veja que não existe aqui nenhuma ligação metálica entre um lado e outro. Tá? A protoboard ela foi feita nessa disposição porque aqui na parte central nós colocamos o circuito. Tá? Então, o circuito, os componentes que formam o circuito, nós colocamos nessa parte central. Já a ligação da fonte para alimentar esse circuito, nós usamos essas laterais, as fileiras aqui de energia, o positivo e o negativo. Então, dessa forma, a gente consegue montar aí o nosso circuito. Beleza? Entendendo agora como que a protoboard funciona, então veja só, a atividade que eu vou pedir para vocês fazerem é ligarem 3 LEDs, cada LED com o seu resistor, e ligarem primeiro um LED por vez, ligando aqui no 5 volts. Então esse fio que liga o primeiro LED, você liga primeiro aqui, testou, bonito, aí depois liga no outro LED e assim por diante. Testa cada um dos LEDs e é para um LED acender por vez, apenas o que você está testando. Depois que isso funcionar, então faça a ligação com os fios para que você consiga ligar os 3 LEDs ao mesmo tempo, a partir aqui dessa ligação de 5 volts, tá bom? E lembrando que todos têm que ter o resistor aqui, ok? Depois que isso funcionar, aí sim você pode de novo só ligar um LED por vez, mas em vez de ligar aqui no 5 volts, você vai ligar aqui no pino 13, usando o programa que nós fizemos na aula anterior, que ele fica piscando esse LED interno, lembra? Pois é, esse LED interno ele tem contato também com esse pino 13. Então, se o LED aqui está piscando e você ligar um outro LED no pino 13, esse outro LED vai piscar também. Aqui só um cuidado para você não ligar todos os LEDs, porque cada pino pode ligar no máximo 2 LEDs. É a capacidade que ele tem. Então, como o 13 já tem um LED interno, então a gente só pode ligar mais um, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Agradeço demais a sua participação. Dá uma olhadinha nos depoimentos que a gente recebeu. Olha que bacana. E olha, eu queria agradecer demais ao Full Café, lá de Estocolmo, por essa parceria muito bacana, e também a Altium, que patrocina esse vídeo e oferece para vocês esse conteúdo gratuito. A Altium desenvolve softwares para desenhar placas de circuito impresso. Então, quando você já tiver fera em Arduino, recomendo você baixar o Altium Designer aqui na descrição do vídeo. É uma versão gratuita por alguns dias, mas completa para você testar. Gente, muito obrigado e te espero aqui amanhã. Um forte abraço. Tchau, tchau.